Graças e paz, povo de Deus. Vamos estar dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Como tema proposto para o trimestre, estamos vendo as bênçãos da obediência. Estamos falando sobre obediência nessa primeira fase. A segunda será sobre profecias e profetas. E hoje são as bênçãos decorrentes da obediência. Mas antes de começarmos propriamente a aula, é interessante pensar: Deus tem bênçãos para a gente? Sim ou não? E essas bênçãos decorrem da minha obediência, ou elas simplesmente acontecem porque Deus, Ele é Deus? A minha obediência provoca em Deus o desejo de me retribuir bênçãos, ou as bênçãos ocorrem simplesmente porque Ele é Deus? Queria que você pensasse sobre isso, e a gente vai estar discorrendo mais sobre o assunto. Primeiro, Ele tem bênçãos universais. O sol, a chuva, ela alcança o crente, mas também o não crente. A lavoura do crente recebe chuva, mas daquele que não é crente também recebe, simplesmente porque Ele é Deus. E a sua bondade e a sua misericórdia se renovam a cada manhã. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que deseja, é um desejo de Deus. É interessante a gente descobrir o que é que Deus deseja. Deus deseja que ninguém, nenhum dos homens se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. Então, aqueles que ainda não creem como deveriam, eles estão vivendo as bênçãos que vão dar a eles oportunidades de crer no Deus que nós já servimos. E simplesmente pensarmos uma coisa: nós servimos a Deus, não Deus que nos serve. Porque quando se cria uma perspectiva de que Deus tem bênção retributiva àqueles que são obedientes, parece que é um salário. Então eu faço um voto, ou como outros credos acreditam, promessas, eu faço as minhas penitências ou obrigações, e Deus fica incumbido de me devolver a bênção na qual eu solicitei. Quem serve a quem? Nós servimos a Deus ou Deus nos serve? Então é muito interessante a gente pensar nas situações que às vezes uma frase mal interpretada pode nos levar. Deus tem bênçãos, sim, sempre, inclusive bênçãos para aqueles que obedecem, sempre, mas nunca Deus tem obrigação de nada sobre nós. Ele simplesmente é Deus, e por ser Deus, a sua generosidade, a sua bondade, a sua misericórdia ultrapassam todos os limites humanos. Então, quando um ímpio ou alguém que não serve a Deus recebe uma bênção, para que a gente não fique como Asaf, pensando porque ele é abençoado e eu não sou, porque acontece com ele e comigo não. Entenda, respirando nessa terra, ele tem a oportunidade ainda de reconhecer que as bondades que chegam na vida dele decorrem de um Deus que é pleno e misericordioso. Amém? Vamos orar e vamos estar dando início ao estudo propriamente dito. Santo e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos pelo privilégio que nos concede, Pai, de poder estudar a tua palavra. Pai, abençoa cada coração, Pai, que se inclina neste momento, seja onde for, para ouvir, para se dedicar, para aprender e para dividir, Pai, os conhecimentos que tu mesmo tem nos dado. Pai, tira de nós todo impedimento, empecilho, atrapalho. Desliga, Pai, nossa mente daquilo que ficou lá fora, para que de modo algum, Senhor, atrapalhe aquilo que tu queres conosco. Perdoa, Pai, nossos pecados. Somos limitados e compreendemos isso, mas dependemos de um Deus que tudo pode, e nada do que tu queres, Senhor, está impossível diante das tuas mãos. Em nome de Jesus te oramos, Pai, abençoa o teu povo. Motiva-os, Senhor, cada vez mais a te conhecer, a te buscar. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos. Amém. Como proposta para a aula de hoje, foi nos dado alguns textos. Deuteronômio 28, Deuteronômio 30, Atos 5 e... esqueci outro agora, daqui a pouco eu digo. Mas vamos ler em Atos, capítulo 2, versos 42 e 43. É um texto já bem conhecido, bem desgastado, mas vamos ver o que é que esse texto nos fala na tarde de hoje. Livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 e 43. Crendo que todos encontraram, lemos assim:
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Esses dias, uma pergunta chegou até a mim, dizendo o seguinte: olha, a gente não tem visto hoje milagres abundantes como eram no tempo apostólico. Os milagres pararam, o que aconteceu? E a pessoa sugeriu que talvez fosse falta de fé. Mas eu pergunto a você, como fiz essa pergunta de manhã: alguém aqui tem fé que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje? Então não pode ser falta de fé, porque nós cremos no Deus que pode fazer. Aí a pessoa sugeriu que talvez fosse falta de oração. E é bem verdade que muitos de nós quase não oram. Isso é um fato. Entretanto, outros têm uma vida dedicada à oração, que parece até ter um ministério próprio de oração. Sabendo que é o meio pelo qual Deus nos deixou para comunicar-se com Ele, muita gente leva a sério esse ministério. Muita gente se dedica a orar. Então eu também não creio que seja falta de oração. Não sendo falta de fé, não sendo falta de oração, e Deus não mudando, o que mudou? Aí vão dizer, é a nossa perspectiva, é a nossa entrega, é o nosso modo de agir. E nisso talvez eu concorde com vocês. Por quê? Porque é muito interessante a gente observar o que esse texto diz antes dos sinais e prodígios. Eles perseveravam em quê? Na oração, na comunhão, no partir do pão e na doutrina. Perseverar, no português, tem um sentido, mas a raiz semântica dessa palavra no grego traz outro sentido. Perseverar significa, de modo geral, não desistir, não desfalecer, insistir, até contra a minha vontade. É interessante que quando a gente fala sobre oração, a gente diz assim, a gente deve orar até que a gente tenha vontade de orar. Por quê? Porque quando começamos uma prática de oração, muitas vezes vamos orar sem vontade. Mas a gente tem que colocar o nosso corpo, a nossa mente, em uma situação de disciplina e dizer, de tal hora até tal hora, eu vou orar. E se acabar as palavras que eu tenho para expressar a minha oração, eu vou repetir. Eu vou falar outra coisa, eu vou conversar com Deus, eu vou louvar, mas eu vou me disciplinar a fazer aquela oração durante o tempo que eu determinei para fazer. Até que a oração comece a fluir em mim, de modo que esse tempo não seja suficiente para expressar a Deus aquilo que eu quero. Em outras disciplinas, a gente deve agir do mesmo modo. Leitura da palavra. Muita gente vai ler a Bíblia e quando começa a ler, dá sono, dá enfado, dá cansaço. E as pessoas desistem. Mas se pegamos um livro ou algo que nos chame a atenção, a gente vai dedicar tempo demasiado a certas coisas. Uma conversa boa no WhatsApp. Quanto tempo a gente passa? Se a gente for mexer no aplicativo de celular como Instagram e outros, quanto tempo a gente passa? Mas com a Bíblia é diferente? Não deveria ser. Então a gente deve colocar o nosso corpo em disciplina na leitura. E a gente deve ler até que nos dê vontade, desejo, necessidade de ler. Quando esse tempo talvez não seja mais suficiente. E a gente às vezes bocejando, com sono, cansado, mas está curioso e interessado em saber o resto da história, o desdobramento daquele assunto, o que a Bíblia tem para nos revelar. Mas eu já estou com tanto sono, mas será que Davi vence? Será que Davi perde? Como será o final dessa história? E a gente muitas vezes vai lutar contra o sono, porque o desejo já foi implantado em nós de ler. Mas e quando a gente já leu tudo, irmão, e vai ler de novo, como é que funciona? Do mesmo modo, cada vez que a gente lê, a palavra se renova. Cada vez que a gente lê, a gente percebe prismas e perspectivas que nas leituras anteriores a gente parece que não tinha observado. A Bíblia ela vai revelar cada vez mais coisas dentro dos assuntos que a gente parece que nunca tinha visto aquilo ali. Se a gente ler 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes o mesmo texto, por 50 vezes, tantas vezes quantos forem, ele vai se renovar diante da leitura. Uma sugestão que eu dou, se você já leu
e cansou a leitura em uma versão, compre uma Bíblia diferente. Baixe no aplicativo uma Bíblia com uma versão diferente. Você vai ver que as palavras mudando, às vezes, abre a nossa mente para aquilo que o texto fala. Outra coisa que eles perseveravam, a comunhão. Quantas vezes, irmãos, nós entramos em conflito com nossos irmãos por motivos tão irrisórios e quebramos a comunhão? Jesus, ele fala a respeito da comunhão. Ele diz: vocês precisam ser um, como eu e o Pai somos um, para que o mundo, as pessoas de fora, percebam que eu vos enviei. Quando a gente tem essa comunhão arranhada, ou essa comunhão não devidamente como deve ser, as pessoas não vão ver Cristo em nós, mas vão ver sepulcros caiados. Pessoas que se dizem crentes, se dizem salvas, pessoas que congregam, comungam em uma determinada congregação, mas que têm suas vidas totalmente longe da vontade de Deus. Nós precisamos colocar isso em nós como uma regra de fé, como uma prática para ser um hábito. Como assim, irmãos? Eu tenho um problema com você, seja ele qual for. Perdão não é desejo, não é vontade, não é sentimento, é decisão. Eu tenho que decidir perdoar. Quando eu decido, eu coloco meu corpo em juízo, eu subjugo a minha vontade para a vontade de Deus ser feita, eu vou perdoar você com muita facilidade. Porque não é o que eu quero, é o que Deus quer que eu faça. E me submetendo a Deus, eu me submeto aos outros. E a comunhão é restaurada. Percebemos que algumas coisas são primordiais àquela igreja no início da fé. Será que isso de fato é primordial para a gente hoje? Será que nós estamos servindo a um Deus que de fato acreditamos que tudo pode? Bênçãos decorrentes da obediência. Vocês percebem quantas coisas que nós muitas vezes somos desobedientes? O texto vai dizer que em toda a alma, toda, não era em algumas, era em todas, havia temor. Temor não é medo. Temor é reverência, é colocar Deus no lugar de excelência, é saber que Ele deve ser exaltado e não nós. Quantas vezes temos dedicado esse tempo agora, para servir ao Senhor, mas estamos distraídos nos bancos, conversando, usando o celular, usando aplicativos. Será que de fato nós estamos dedicando esse tempo a Deus? Será que de fato existe temor em nossas vidas? Mas a gente quer a bênção, a gente quer o sinal, o prodígio, a maravilha, o milagre. A gente coloca isso diante de Deus como algo que Deus pode fazer e até parece que é uma obrigação dele fazer. Por quê, Senhor? Porque eu tenho vindo a todo culto, eu tenho vindo a todo EBD, eu chego cedo, eu sou o último que sai, eu leio a Bíblia, eu oro. E você vê como inverte as coisas, parece que Deus tem a obrigação de fazer aquilo que eu quero. E nessa condição, Deus se torna meu servo e não eu servo de Deus. São coisas pequenas que você já sabe, que você entende, mas que muitas vezes no dia a dia a gente perde de vista. E a gente não se coloca mais como servo, mas como Senhor do Deus que servimos. Amados, muitas vezes é uma desconstrução textual. Não é que eu não saiba, mas eu posso estar aqui na frente e simplesmente usar uma frase com colocações erradas que vai dar entendimento a quem escuta diferente do que de fato é. Deus tem milagre para quem obedece. Não, Deus tem milagre. E obedecer não é mais do que a minha obrigação, o meu dever. Quanto à oração, eu falei nas outras, mas não falei em oração. É muito interessante pensar que em Lucas capítulo 11, os discípulos chegaram ao mestre e pediram para aprender a orar. Eles não pediram para aprender a pregar. Eles não pediram para aprender a fazer sinais, prodígios, maravilhas, milagres, porque o Senhor também fazia. Eles pediram: mestre, ensina-nos como orar. No capítulo 18, Lucas escreve a respeito de uma história bem conhecida. Uma viúva que pedia por sua causa e um juiz que, segundo o texto que Jesus fala, era iníquo. Era um juiz mau. E ela tanto pediu que ele atendeu para livrar-se da importunação que ela fazia. E Jesus ele faz duas advertências nesse texto. Uma no começo
e uma no final. No começo ele diz sobre a oração, a obrigação que temos de orar e nunca desistir, nunca desfalecer. E no final ele vai dizer o seguinte: encontrará fé na terra o Filho do Homem quando vier? Por quê? Porque em uma das escolas bíblicas que a gente fez lá embaixo no discipulado, eu disse uma frase que reverberou entre os alunos e eles ficaram curiosos. A gente até discutiu isso outro tempo, eu e Emerson. Deus só escuta a oração de crente. Vocês concordam com essa frase, do jeito que eu disse, ou não? Se alguém não concorda, é só levantar a mão. Então Deus escuta a oração de quem não é crente? Algumas pessoas acreditam que sim. E eu continuo dizendo que não. Deus só escuta a oração de crente. Mas eu vou explicar por quê. Eu vou explicar. Ainda que eu não professe a fé evangélica e não seja chamado de crente, eu só vou dedicar tempo a falar com um Deus que eu não vejo, se eu acreditar que Ele existe e que me escuta. Quando eu creio que um Deus que escuta vai escutar as palavras que eu falo, ou penso, se a oração for mental, eu sou crente mesmo não sendo evangélico, porque eu creio que Ele existe. Hebreus vai dizer que, primeiro, é preciso acreditar que Ele existe e que é galardoador, recompensador, retribuidor daqueles que clamam a Ele. Se eu peço porque eu acredito que Ele pode responder. Então é preciso ser crente para poder orar, mesmo não sendo evangélico. Quem crê é crente, gente. A Bíblia vai dizer que até o diabo é crente. Então, concordam agora comigo quando eu digo que Deus só escuta a oração de quem é crente, de quem crê? Porque se eu não acredito que Deus existe, eu não vou dedicar tempo a falar com Deus que eu sequer acredito que existe. Fundamentos dessa obediência para que receba a bênção. Porque se Deus tem bênçãos universais a todos os seres humanos, Deus também tem bênçãos especiais para aqueles que creem. Crer é acreditar, e acreditando, obedecem. Vamos juntos? Eu queria falar sobre 3 exemplos bíblicos. Pelo menos, a gente pode falar do quarto. Eu tenho um quarto ainda de reserva. Vai depender do tempo. O primeiro que eu queria falar era Abraão. Abraão recebeu um convite. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Hoje, para eu ir para lugares que eu conheço, eu uso o Waze. Mas tu não já sabe o caminho? Já. Tu não já sabe onde é? Já. E por que eu uso o aplicativo? Porque o aplicativo vai antecipar um acidente, um engarrafamento, uma complicação no trânsito, e ele vai me dar alternativas de rota para desviar aquele fluxo parado e chegar ao meu destino na hora que ele prevê que eu chegue. Eu vou para um determinado lugar e quando eu coloco no Waze, aquele lugar que eu já vou por hábito, ele vai dizer, você vai chegar num lugar, sei lá, de 7 horas. Eu preciso chegar de 8. Então, para saber que horas eu tenho que sair para chegar lá de 8, ele vai me dizer, o melhor horário é tal, para você sair. Então, eu coloco pelo menos meia hora para imprevistos. Às vezes um pneu, às vezes um abastecimento de combustível. Por quê? Porque mesmo sabendo onde eu vou, o aplicativo ele me dá a segurança de saber a hora que eu vou chegar. Abraão, ele responde a uma proposta sem saber para onde vai, que hora vai chegar, como vai. Mas o que é que Abraão faz? Ele obedece. E quando ele obedece, o que acontece com Abraão? Os textos que vão seguir vai dizer, olha, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Espera aí. E a bênção não tem a ver com prosperidade, riqueza e coisas materiais? Embora Deus tenha, assim, projeções materiais para te oferecer, a bênção de Deus não pode ser resumida a isso. Ela é muito maior, muito mais abrangente. Quando o Senhor diz a Abraão, sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque em ti serão abençoadas as famílias, Deus está mostrando que lá na frente, da sua descendência, da sua semente, da sua raiz, viria o Cristo, viria Jesus. E em Jesus todos nós somos abençoados. Mas se Abraão não quisesse sair, e se ele dissesse simplesmente não vou, o Cristo não viria? Viria,
mas pela liberdade que Deus dá ao homem, a mim e a você, de dizer não àquilo que Deus quer de melhor para a nossa vida, os planos de Deus vão se cumprir. Mas em nossa vida, os propósitos de Deus não serão cumpridos. Serão passados para outra pessoa, porque os planos de Deus acontecem. A gente já viu isso em diversos exemplos. Quantas vezes Deus nos impulsiona para dizer algo a alguém, e a gente pensa assim, não é Deus que está dizendo, é a minha vontade, é o meu desejo. E a gente reluta, a gente se tranca, e a gente não faz aquilo que Deus determinou. Deus levanta outro que vai e faz. E a gente assiste à atuação de Deus, quando Deus queria nos usar naquele propósito. Abraão foi, e Deus disse, as famílias serão abençoadas em ti, e tu serás uma bênção. A pergunta que eu faço, nós temos sido bênção para as pessoas que nos conhecem, ou nós apenas esperamos as bênçãos que Deus tem para oferecer? Se ainda tem na minha família pessoas que de modo grotesco não reconhecem ainda o Cristo que eu sirvo, é porque algo em mim precisa ser ainda moldado e mudado. Eles até creem, porque quando a situação aperta, eles se recorrem e dizem assim, irmão, ora por tal situação, olha, pede a Deus a situação assim, assim. Mas quando de fato impactarmos essas pessoas pelo Deus que servimos, elas vão querer servir a esse mesmo Deus. Dos textos que falam sobre a vida de Abraão, um texto muito importante, e a gente não pode deixar de ressaltar, o capítulo 22, que vai falar sobre a petição de Deus para o sacrifício de Isaac. Embora não seja algo que eu vou mencionar nessa tarde, a gente não pode tirar a importância desse texto, porque ele remonta, ele refaz, ele prefigura o próprio sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, onde Deus oferece seu Filho. Mas um capítulo muito interessante da história de Abraão é o capítulo 17, quando ele faz aliança com o povo a respeito da circuncisão. A circuncisão foi algo tão sério para aquele povo, que quando eles tinham qualquer conflito com alguém que era de fora deles, eles chamavam de incircunciso como um modo de xingar ou de dizer que eles não serviam a Deus. Mas o que é a circuncisão em si? Era um ato que pedia ao homem que ele sentisse dor, era um processo inflamatório, e um processo que às vezes durava uma semana para curar. Quando Deus faz essa aliança com Abraão, ele coloca não limites para essa aliança. Ele diz, todo homem, de mais de 100 anos, até o de 1 ano, ou recém-nascido tem que fazer. No caso dos recém-nascidos, a partir do 8º dia. Mas como no 8º dia? Não era melhor, talvez, fazer na hora do parto? Já está a parteira, já está com os instrumentos que vai fazer o parto. Não é mais fácil? É. Talvez fosse mais fácil. Mas o que Deus pede é obediência. E obedecendo as bênçãos, seguem a obediência. Como assim? Na ciência moderna a gente entende que o corpo humano, ele produz uma vitamina chamada de vitamina K. Hoje nós temos diversas vitaminas, inclusive aqueles potes que têm vitaminas de A a Z. Mas a vitamina K, ela tem uma importância singular no corpo. Ela é uma vitamina que produz o coagulamento do sangue. Ou seja, ele evita uma hemorragia. Uma criança recém-nascida só começa a produzir a vitamina K a partir do 3º dia. Do 3º dia ao 6º dia, ela tem índices de 100% da vitamina K no corpo. Porém, do 7º, 8º dia em diante, ela chega a picos de 110% a 130%. Então, uma obediência, sem saber porquê, para fazer a circuncisão depois do 8º dia, defendia o recém-nascido de ter uma hemorragia e morrer. A bênção, ela produz vida. A obediência é seguida de uma bênção que vai dar manutenção à vida. Não bastante, tem um hormônio chamado protombina. O nome é mais ou menos assim. E para que serve esse hormônio? Esse hormônio, ele é anti-inflamatório, ele aumenta a imunidade do corpo. Como era um processo inflamatório, esse hormônio ia produzir anticorpos que iriam combater a inflamação. É um antibiótico natural que o nosso corpo produz.
mas só a partir do 5º dia, 6º dia. Um recém-nascido de 2 dias, 1 dia, 3 dias, não tem esse hormônio ainda no corpo. A prova disso é o meu neto caçula. Ele, quando nasceu, com 1 dia, 2 dias, ele precisou ir para o soro por uma situação que ocorreu. Quando tiraram a agulha de soro do pé dele, criou uma irritação. E mais ou menos 2 da tarde a médica olhou e passou um antibiótico, um anti-inflamatório, não lembro agora qual foi. Ela passou uma medicação. A enfermagem da maternidade anotou no prontuário, mas decidiu começar a medicar a criança a partir das 6 da noite. 4 da tarde essa médica volta, mais ou menos 1h30 depois que ela tinha passado. A perninha dele já estava toda vermelha, chegando quase à altura do joelho. E a médica disse, já foi medicado? E a minha filha disse, não. Eu falei, o que é que estão esperando? Essa criança tem 1 dia de vida. Se passar mais 1 hora sem medicar, essa infecçãozinha boba pode se tornar para essa criança uma infecção generalizada e comprometer órgãos e inclusive o sistema vital da criança. Uma inflamação mínima de agulha em um recém-nascido pode levar essa criança a uma complicação generalizada, porque ela não tem ainda os hormônios que lutam contra essa inflamação. O que é que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que obedecer a Deus traz para nós uma bênção vital, vida. Embora Abraão não soubesse, a obediência àquilo que Deus determinou dava manutenção a eles de vida. E isso já é uma bênção. Porque qual de nós, por mais planos que tenham, cronogramas e planejamentos, pode assegurar que amanhã vai acordar com vida? Por que é que a vida, no tempo cronológico, é chamado hoje de presente, ontem de passado e o amanhã de futuro? Porque estar vivo hoje é um presente de Deus. Deus nos concede o fôlego para mais um dia. E se amanhã eu acordar vivo, eu devo acordar com esse pensamento de glorificar e exaltar aquele que me concedeu mais um dia. Porque quando dormimos, desligamos. Nós estamos em off. Dormindo, nós não controlamos nada, sequer a respiração. E se Deus, porventura, quiser desligar o fôlego de vida enquanto dormimos, nós não temos como de nós mesmos manter a vida. Então, a própria manutenção da vida é uma bênção que Deus nos dá diariamente. Outro personagem que a Bíblia muito assim mostra a respeito disso é José. José foi traído pelos seus irmãos e foi colocado num poço. O que um poço determinava para um homem como José? Morte. Mas aí vem um mercador de escravos e tiram José do poço e vão levar para vender José como escravo. Isso é bênção? A vida está sendo mantida. José chega no Egito, uma terra que falava diferente, uma terra de povo diferente, de costumes diferentes, de um Deus diferente, e ele é vendido a um homem do exército. Esse homem do exército coloca José como escravo em sua propriedade, mas ele começa a observar ao longo de tempos que tudo aquilo que José fazia dava certo. Tudo que José botava a mão dava certo. Ao ponto de determinado dia esse homem colocar José como mordomo-mor, como alguém responsável por sua propriedade. Tudo que esse homem tinha era nas mãos de José. Mas os irmãos conhecem a história. A mulher de Potifar tenta seduzir José. E José foge. Nem a sua fuga o livrou. Ele foi pego e acusado de desrespeitar seu mestre. E foi levado à prisão. Vixe, então isso não é bênção não. Vamos observar a história toda? Na prisão, com alguns dias, José é colocado como responsável pelas chaves. Ele era o carcereiro. Será que José era do comando vermelho do Egito? Não sei. Mas ele, como prisioneiro, já ficou responsável por todos os presos. É levado para uma cela e José conduz até a cela e prende na cela o copeiro e o padeiro de Faraó.
Dada uma interpretação em uma situação particular, o copeiro volta para suas funções, mas o padeiro é morto. Naquele diálogo, José pede: lembra de mim quando tu chegar lá. E o padeiro esquece José por 2 anos. E parece que o negócio agora desandou de vez para José. O negócio agora só vai contra, só vai errado. Mas aí, depois de 2 anos, Faraó tem um sonho e busca quem possa interpretar. Aí o copeiro se lembra. Tem um presidiário lá que eu conheci, o carcereiro lá da prisão, que ele talvez possa resolver sua problemática, Faraó. Buscam José. E José é colocado como governador do Egito. Deixa eu explicar um negócio para vocês. José vai andando na história e parece que ele começa a voltar, decair. Dá um erro, dá uma zebra, dá uma complicação e José parece que cada vez mais volta. Isso é o que a gente vê e é o que a gente entende, mas não é o que Deus está vendo, nem o que Ele está fazendo. Por quê? Porque Deus não providenciou aquela ida de José ao Egito para que ele fosse mordomo de Potifar. Muito menos que fosse colocado como padeiro de Faraó. Se o copeiro se lembra de José de imediato, a vaga aberta que tinha era a vaga de padeiro, porque esse tinha morrido. A vaga de governador só surgiria 2 anos depois com o sonho de Faraó. O que Deus faz quando muitas vezes a nossa vida parece que volta é algo bem simples. O salmista vai dizer que o pai, o bem-aventurado, ele tem os filhos como flechas em sua aljava. E uma flecha, para ser lançada, quando colocada no arco, ela precisa ser puxada para trás para poder alcançar o objetivo. O que a gente chama de atraso ou retrocesso na vida de José, Deus chama como impulso. Aquilo que José voltou era para ser impulsionado para a posição que Deus queria que José fosse. Muitas vezes, quando nossa vida encontrar dificuldades e obstáculos, entenda o agir de Deus. Pedro faz uma declaração no capítulo 13 de João bem interessante. O que eu faço agora, Jesus dizendo, o que eu faço agora tu não vai entender, mas amanhã tu entenderás. Muitas coisas a gente quer que venha com manual de instrução e Deus não vai dar manual de instrução. Ele simplesmente vai agir em nossa vida. E o simples fato de obedecer vai gerar bênção, inclusive bênção de vida. Deus tem bênçãos materiais? Tem. Mas não se resume à matéria, as bênçãos de Deus. A manutenção da vida, a tua harmonia, a tua comunhão, tudo isso já é bênção de Deus. Outro personagem bem interessante é Davi. Davi foi o único rei que a Bíblia vai descrever com 3 unções. Davi foi ungido 3 vezes para ser rei de Israel. 3. Davi sucedeu quem? Quem foi que Davi substituiu como rei? Saul. E Saul escuta de Samuel uma repreensão bem interessante. Saul, quando foi designado para uma missão, já no final do seu reinado, Deus disse: faça assim, assim e assim. Samuel repassa as instruções para Saul. Saul vai à peleja. E Saul alcança o objetivo da peleja. Deus dá os seus inimigos a Saul. Mas Samuel escuta um barulho. Saul traz gado, Saul traz despojos, e Saul traz o rei como prisioneiro. Quando Samuel indaga a Saul, ele diz que trouxe aquilo porque achou bonito, porque achou bom, e trouxe para oferecer como sacrifício ao Senhor. A resposta de Samuel a Saul é: obedecer é melhor do que sacrificar. Nada que a gente faça substituirá a obediência a Deus. O simples fato de obedecer é o ponto primordial que Deus espera de mim e de você. Jesus o obedeceu até morte de cruz, para que hoje a gente encontre redenção. Davi, ele é ungido quando criança, 1 Samuel 16, 7. Vocês sabem da história, Samuel chega na casa de Jessé e diz: olha, eu vim aqui para ver teus filhos. E os filhos começam a passar na frente de Samuel. Um forte, um capacitado, um bonito. E nenhum daqueles Deus queria. Ao ponto de Samuel dizer: acabaram-se os filhos? E Jessé diz: não, tem um ainda ali meio
meio fedorento, meio complicado, magro demais, está lá cuidando das ovelhas no pasto. Aí Samuel diz, a gente não senta à mesa enquanto ele não chegar. Vai buscar esse menino magro, feio, fedorento, e trazem Davi. O que Deus diz a Samuel, Deus não vê o homem como o homem vê. Deus, ele olha o homem como um raio-x. Ele vai onde o homem não consegue enxergar. E ele sonda, ele esmiuça, ele esquadrinha a nossa intenção, o nosso coração. Davi é ungido, ainda criança, ainda jovem. Passado algum tempo, Davi vai ao palácio fazer um mandado do pai. E enfrenta um filisteu que nenhum soldado de Israel queria enfrentar. Davi alcança mérito e vence na peleja. Inclusive ele usa o nome de incircunciso. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo de Israel? Davi é colocado no palácio, recebe do rei algumas vantagens, mas com o passar do tempo, Davi começa a se destacar e o rei fica enciumado e tenta contra a vida de Davi. Davi foge, vocês conhecem a história. Mas lá na frente, depois de alguns anos, Saul morre. E a tribo de Judá e de Benjamim reconhecem em Davi um líder, se reúnem e ungem Davi como rei de Benjamim e Judá. 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. Mais adiante, ao longo de mais algum tempo, 7 anos e alguma coisa, as outras tribos também reconhecem a autoridade e a liderança de Davi. E se juntam e ungem Davi como rei de todo Israel, unificando todas as tribos. 2 Samuel capítulo 5, pela altura do versículo 3, mais ou menos. Mas depois disso, algo acontece. O texto vai dizer que os filisteus sobem contra Israel, com o intuito de capturar Davi. Então Davi desce para a sua fortaleza. Enquanto os reis da terra subiam, Davi descia, porque a sua fortaleza, o seu local de oração, era a caverna de Adulão. Era o local que ele já usava como refúgio desde o tempo que fugia de Saul. Chegando na caverna de Adulão, ele ora a Deus. E Deus responde a ele dizendo, vai, sobe, vai à peleja, porque tenho entregue os filisteus nas tuas mãos. Davi sobe, vence a batalha, toma despojos e volta para o reino. Ao longo de algum tempo, um ano e pouco depois, os filisteus se reorganizam e novamente sobem contra Israel. Mas desta vez o texto diz que sobem todos, que vêm todos. E não vêm mais para capturar. O livro de Crônicas vai dizer que eles vêm com a intenção de matar Davi. Davi novamente sai e vai orar. Só que desta vez Davi chora. Por quê? Porque sobe a intensidade do problema, a intensidade da oração também muda. E Deus dá uma resposta a Davi que ele não esperava. Deus disse, sai e dá a volta. Como assim? Deus está dizendo, sai de cena, foge, retrocede. Lembra da história da flecha? Deus dá uma orientação a Davi. Mas é muito interessante pensar como Davi recebeu essa resposta. Por quê? Porque Davi, desde jovem, não levava desaforo para a casa de filisteu. Davi era acostumado a guerrear contra filisteu e ganhar de filisteu. E agora que Davi é rei das 10 tribos, tem unificado todos os exércitos de Israel a seu favor, Deus manda Davi voltar? Volta Davi. E talvez dentro do coração tenha tido até o desejo de relutar, mas ele obedece. E obedecer a Deus tem resposta de bênção. Porque quando ele obedece e dá a volta como Deus pediu, ele disse, te resguarda até que tu veja a copa, o alto das árvores, das amoreiras, balançado pelo vento, em ritmo de marcha. Não era simplesmente um vento. Esse vento tinha que ser constante e contínuo, para que as copas das árvores balançassem como um exército em marcha. E Deus diz a Davi, nesse momento sai a peleja, porque eu, o Senhor, já tenho ido na tua frente e tenho te dado vitória. Todas as vezes que Davi enfrenta filisteus, desde Golias até o último combate, no capítulo 5, os filisteus se reorganizam e voltam. Mas quando Deus enfrenta, na frente de Davi, os filisteus,
Davi acaba o reinado sem nenhum filisteu mais voltar a confrontá-lo. Os filisteus depois voltam com Salomão e com outros reis, mas com Davi acabou ali a história dos filisteus. Quando a gente obedece ao Senhor, as bênçãos não são algo que a gente vai buscar, ela vem naturalmente pela obediência a Deus. As bênçãos da obediência são simplesmente algo natural que acontece quando obedecemos ao Senhor. Os três personagens que a gente falou, Abraão, José e Davi, eles montam um pouco do que é servir a um Deus que tem bênçãos para nos dar. Como disse no início, vou repetir porque tem mais gente agora em classe. Não recebemos as bênçãos de Deus porque somos obedientes. Não é uma paga que Deus nos dá. Deus não nos deve nada. Deus é Deus e Ele tem bênçãos para cada um de nós, inclusive para quem não serve a Deus. Como falei no início, o sol e a chuva são bênçãos naturais que Deus dispensa à humanidade. Um lavrador que tem suas terras e recebe chuva, está recebendo uma bênção de Deus, que ele seja crente ou que ele não seja. O sol, na sua relva, na sua planta, provoca um processo chamado clorofila, e isso é natural para quem serve e para quem não serve a Deus. Mas Deus tem bênçãos especiais para todos aqueles que os servem, simplesmente pelo fato de obedecer. O que é que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode criar em nosso coração o estigma de dizer: Senhor, eu vou fazer assim, assim e assim, e decorrente disso que eu vou fazer, o Senhor vai me abençoar. Não. Também já falamos sobre isso. Isso foi o que Naamã pensava. Eu pensei que o profeta ia vir, ia colocar a mão na minha cabeça, ia invocar o seu Deus e eu seria curado. Mas o profeta sequer foi ao encontro dele, mandou um servo que disse a ele: vá ao Rio Jordão e se lave 7 vezes. Como ele mandou tomar banho no Rio Jordão, um rio sujo desse? Acaso na Síria e em Damasco não tem rios melhores? Seu servo, servo do capitão, usado talvez pela divina providência de Deus, diz a ele: se fosse algo difícil, tu não faria? Faz o fácil. E se lavando no rio 7 vezes, a cura de Naamã chega, a sua bênção chega. Obedecer, a gente já falou sobre isso, é melhor do que sacrificar. Deus tem bênção sim, mas o meu compromisso em obedecer, ele precisa ser primeiramente comigo diante de Deus. A gente usou na abertura do estudo da aula de hoje o texto de Atos, capítulo 2, versos 42 e 43. Numa releitura do texto, vai dizer que os discípulos, os apóstolos e a igreja daquele tempo perseverava em 4 disciplinas. E nessas 4 disciplinas havia temor em toda a alma. E sinais e prodígios se faziam por meio dos apóstolos. Precisamos colocar em prática essas 4 disciplinas: oração, comunhão, partir do pão e doutrina dos apóstolos. Por que doutrina dos apóstolos? Porque hoje em dia todas as igrejas são carregadas de dogmas. E o que são dogmas? São costumes de cada comunidade. Por exemplo, eu chego na casa de um de vocês, qualquer que seja, e ao chegar na casa de vocês, eu percebo que na porta de entrada tem um tapete e todas as sandálias, sapatos e calçados estão colocados ali de lado. Então, na sua casa propriamente, tem um hábito de entrar descalço. É hábito de todas as casas? Não, não é. Mas na sua casa, para que eu possa entrar e respeitar o ambiente que eu estou entrando, eu preciso cumprir aquilo que é uma norma da sua casa. Então, isso talvez seja o dogma que cada igreja vai ter diferente. Umas vão falar de corte de cabelo, outras de vestimentas, mulher não pode usar calça, mulher pode usar calça. E aí por diante, cada igreja vai ter o seu. Você aceitou viver nessa comunidade de fé? Respeite os costumes dela. Respeite aquilo que a comunidade defende. Nós temos a nossa regra de fé, que está fixada na igreja. Acredito que é naquela placa ali, não sei. É ali, pastor, que está?
não está ali agora, mas vai voltar. Todo ano, a Escola Bíblica se compromete a estudar a regra de fé aqui na Classe Dan, mostrando o que a Igreja de Deus crê, o que a Igreja de Deus defende. Também, muitas vezes, é passado em Escola Bíblica ensinos teológicos da Igreja de Deus. São os ensinos bíblicos que a Igreja de Deus tem como regra de fé. Então, o que a gente precisa entender, enquanto igreja, enquanto comunidade, é que a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, é um ensino que é universal a toda a comunidade de fé. É aquilo que eles ensinam como essencial. A respeito disso, inclusive, nós temos o discipulado, que nos oferece as regras básicas da nossa fé. Então, está inseguro com alguma coisa da igreja? Isso está certo, isso não está certo? Vai para o discipulado. Ah, mas o discipulado é para ser batizado? Não, o discipulado é uma classe que alcança toda a igreja. E todos deveriam fazer. Se você nunca fez, procure o discipulado e vá aprender o que a Igreja de Deus no Brasil tem como regra de fé. Persevere, não negocie, não abra mão. Porque uma das coisas essenciais que essas 4 disciplinas trazem a mim, como cristão, é ter temor. Também falamos sobre isso. Temor não é medo. Temor é reverência. É dar a Deus o seu lugar devido de excelente. Não colocar Deus como meu servo, como Deus me devesse alguma coisa. Não. Eu, quem sou servo de Deus. Eu, quem me submeto a Deus. E na submissão, o primeiro ponto é a obediência. Temos ainda 10 minutos e eu vou franquear a palavra a quem quer cooperar, perguntar ou participar dessa aula. Deixa com o Fabinho, Jefferson. Como tema, bênçãos da obediência. Se alguém quiser falar, participar, ajudar, perguntar, acena com uma das mãos e nosso pregador Fábio vai levar o microfone até você. Ninguém me ajuda na aula? Adeildo. Evangelista Adeildo. Professor, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pela excelente aula, certo? O domínio dos assuntos. E, entre alguns tópicos, eu quero me deter à questão relacionada à obediência. Obediência é algo extraordinário. O professor disse algo que disse que Abraão saiu da sua terra porque Deus o chamou e ele obedeceu para um lugar onde ele não sabia, porque não tinha mapa. O professor fez uma colocação, uma analogia muito interessante, quando diz que utiliza-se hoje o aplicativo e você sabe de onde está saindo, onde vai chegar e consegue ainda saber as dificuldades, onde vai ser mais fácil o sistema via satélite fazer a leitura e diz: você vai, siga este lado, ali tem um engarrafamento, ali tem um acidente, e isso facilita a vida do condutor. Foi muito, muito, muito estratégico essa sua colocação. Fiquei muito interessante. Agora, algo interessante é que Abraão não tinha nada disso. E ele foi a uma terra que Deus determinou sem questionar. Simplesmente siga as estrelas, em outras palavras, né? Siga simplesmente o caminho. E falou também uma coisa interessante, irmãos, que quando Deus, no caso da circuncisão, 8º dia, ela disse: por que não no 5º? Por que não no 3º dia? E está provado cientificamente hoje. Outra questão que eu quero aproveitar, a palavra de Deus diz também que a gente não deveria, os judeus no caso, não deveriam comer carne de porco. E eu estava conversando com um amigo meu, inclusive ele é judeu e é um cientista, e ele fez uma observação que calha com o que o professor está falando hoje. Nós devemos obedecer à palavra de Deus, porque já temos conhecimento da sua consequência, ou simplesmente obedecer. A grande questão é essa. Hoje fica fácil de entender a leitura, porque deveria cumprir
os 8 dias, ou porque não deveria comer carne de porco naquela época, que tem prejuízos, porque a ciência mostra, se a pessoa sofre um corte, e muitas das vezes o médico diz, olha, carne de porco inflama, né? Existe essa possibilidade. Hoje é fácil, ao conhecimento da ciência. Quer dizer que eu preciso conhecer as consequências, ou simplesmente o não de Deus é o autossuficiente. É por isso que quando Deus diz não, é não. Só quero fazer uma ressalva. Existe uma coisa interessante que diz assim, mas Deus dá liberdade. Na realidade, Deus não dá liberdade, é porque é uma força de expressão. Tudo que é proibido, não existe liberdade. Porque liberdade é o direito de fazer algo sem ser cobrado pelo ato. É um ato que está dentro daquilo que se chama lícito. Um exemplo básico, Deus não deu a liberdade ao homem, no Éden, para a escolha da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse a ele que não faça. Muitas das vezes alguém prega e diz, porque Deus deu a liberdade a Adão e ele comeu. Deus não deu a liberdade. Deus disse a ele, no dia que comeres, morrerás ou tem. Tinha uma consequência. A grande questão é que ele deveria cumprir a obediência. Então, isso é importante. A gente deve obedecer a palavra, independente de sabermos o resultado do que vai acontecer. Não, mas se eu cumprir, eu vou ser abençoado, ou se eu não cumprir, eu não vou ser não interessa. Interessa simplesmente cumpra e pronto. E o restante, Deus proverá. E se a gente fizer a coisa certa, não tem como dar errado, obedecendo a Deus. Obrigado pela oportunidade. Alguém mais? Joana? Só para endossar o assunto, né, no que tange a natureza da obediência e a sua relevância para a vida prática cristã. A bem da verdade, a obediência no senso comum, sabemos que é executar uma ordem de uma autoridade na qual não foi dada, né? E no senso premius, que de uma forma mais aprofundada, exegética, bíblica, sabemos que o sentido desejado por Deus, não pelo autor humano, de modo que a natureza da obediência consiste em ouvir a persuasão, confiança e fé. Ou seja, quando eu ouço a voz de uma autoridade, eu sou persuadido a depositar minha confiança pela fé, sendo isso fruto da obediência. Então, assim, dito isso, a gente vê que a natureza, na verdade, da obediência consiste na fé. Tanto é que lá em Êxodo, se me falha a memória, capítulo 6 e o 11, fala que o chamar, né? Ouve Israel, teu Deus é o único Deus. Então, assim, quando a gente ouvir, a gente vê que é diferente de escutar, né? Então, quando a gente ouve, a gente fica logo de prontidão. A gente ouve a voz daquela autoridade e logo a gente entende e compreende tudo aquilo que nos foi dito e de imediato nós obedecemos. Então, eu creio que diante dessa discussão, isso consiste na natureza da obediência, que é o ouvir. Interessante isso que você falou, embora as palavras tão rebuscadas talvez tenham fugido do entendimento de algumas pessoas, mas o obedecer a Deus simplesmente é algo sublime. O texto que você falou, a referência certa é Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, Senhor teu Deus é o único Deus. E muito interessante pensar nessa questão de ouvir e responder por fé à autoridade que se ouve. É muito interessante a gente pensar no chamado de Paulo. Paulo estava indo a Damasco com cartas, acreditando que está fazendo a vontade de Deus. Surgiu um movimento, uma seita, que estão pregando um Deus que tem filho, que viveu nesse mundo e que morreu. Então vamos pegar esses seguidores da seita e vamos aprisionar, inclusive matar aqueles mais radicais, para que o nome de Deus seja preservado. No caminho para Damasco, uma luz surge no caminho, joga Paulo no chão, e a voz que surge dessa luz diz a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A resposta de Saulo, por fé, aquela voz que ele entende ser de autoridade é: quem és, Senhor? E ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Talvez entrou na cabeça de Paulo naquela hora um conflito. Paulo, ele é fariseu, ele é um doutor da lei, estudou com Gamaliel, o melhor mestre que Israel tinha na época, e uma voz do nada surge
e diz que Jesus, que Paulo perseguia, é o Senhor. Então Paulo ele fica recluso na casa de um servo de Deus e ao longo de dias, em oração e jejum, tudo aquilo vai se esclarecendo em sua mente. Nós precisamos, assim como Abraão, assim como Paulo, de fato, ouvir essa voz que nos convida ao caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Com essa audição da voz do Senhor, nós com certeza vamos perseverar na doutrina, que é o ensino da palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em todas as almas, inclusive a minha, haverá um temor inegociável diante do Senhor. Outros textos que falam também e corroboram com essa aula de hoje é Provérbios, capítulo 13, versículos 14 e 20, que diz assim: o ensino do sábio é uma fonte de vida, que o protege dos laços da morte. Quem anda, versículo 20, com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Por que digo isso? Porque estudiosos hoje da mente humana, psicologia e tantos meios pelos quais se fazem isso, dizem que toda pregação, exposição, discurso é apenas uma colocação de informações. Então, quando você ouve, você adquire informação. Quando você pega essas informações e coloca em prática, você ganha, com a prática daquela informação, conhecimento. E quando essa prática se torna um hábito de costume, ela vira sabedoria. Ler a palavra de Deus e não praticar é só informação. Ler a palavra de Deus e praticar traz para nós um conhecimento, mas praticar como hábito, como costume, como algo cotidiano, traz para nós uma sabedoria. A palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio capítulo 2, que o seu ensino, a sua doutrina é como chuva, que goteja todos os dias, como a chuva seródia, como um orvalho. O que significa isso? Produção de vida. A relva e as plantas são mantidas pelo orvalho que todos os dias, de manhã e de noite, rega a terra. Quando vem uma chuva forte, um temporal, muitas vezes, ao invés de regar, ela destrói, ela atrapalha. Mas a chuva mansa, a chuva cotidiana, a chuva diária, ela mantém a vida. Precisamos orar, ler a palavra, ter comunhão todos os dias, como orvalho ou como a chuva seródia. Ela mantém vida. Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 3, deixa eu achar aqui onde eu botei. Estou achando onde eu botei não, deixa eu pegar na Bíblia mesmo. Capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, versículo 15 em diante. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do verso 15 em diante. Do 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela que há em Jesus Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente apto para toda boa obra. Timóteo conhecia desde criança, mas colocando em prática, aquilo faria dele um homem sábio. Nós precisamos não apenas conhecer, mas praticar aquilo que é a palavra de Deus. Chegamos, infelizmente, ao término de mais uma aula. Falar da palavra de Deus é bom e não dá vontade de parar. Mas agradeço a oportunidade e o privilégio de poder ter esse tempo com vocês. E convido a nossa evangelista Daniele para estar fazendo a oração final e encerrando essas aulas. Quer comentar alguma coisa, pastor? Se quiser, chega aqui. Dani, pode encerrar? Evangelista. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa, pelo privilégio de aprendermos mais de ti, Pai. Eu te peço que a tua palavra que foi ensinada, Pai, a semente, ela possa germinar em nós.